Bom dia, eu sou Gilberto e se você acessar o site pointerpointer.com, não importa onde tu deixe o mouse, ele vai encontrar uma imagem de alguém apontando para ele. Mas por que nós apontamos? Tá, é fácil, é para indicar algo. Aquela cadeira ali, aquilo lá, você tem que ir para aquele lado. Apontar é um gesto comum. Apesar de nossas mães considerar um gesto feio, nós fazemos ele toda hora, se tornando até algo trivial. Mas fazer isso pode dizer muito ao nosso respeito. Antes de tudo, apontar é uma forma de linguagem. Quando nós estamos falando, nós estamos toda hora mexendo nossas mãos e fazendo gestos. Esses gestos são uma forma de comunicação não verbal. Não são a nossa fala e são diferentes da linguagem de sinal, por exemplo, porque não tem regras, um vocabulário com uma estrutura e ordem correta. Gestos apenas acompanham, complementam esse tipo de linguagem. Quando nós estamos tentando explicar algo abstrato, por exemplo, nós usamos gestos metafóricos, assim na esperança de quem está nos escutando entender melhor, como usar antes e depois. Ou quando um professor está mexendo os braços para tentar explicar uma equação matemática. Usamos ainda gestos icônicos, que representam um objeto na vida real, como usar ele tinha um negócio desse tamanho, ou ele tocava violão. Muitos desses gestos ainda acompanham o ritmo da fala, ajudam a dar ênfase em certas palavras. E existem gestos que possuem um significado em si, que representam um símbolo, não dependendo inteiramente do contexto. Como fazer isso aqui significando oi, tchau, fazer certinho ou mostrar o dedo no meio, que eu não vou fazer. E esses gestos variam muito conforme a cultura, porque são elas que criam os símbolos e seus significados. O mesmo gesto sendo feito aqui no Brasil pode ter um significado completamente diferente no outro lado do mundo. E por último, nós temos os gestos deíticos, que mostram ou demonstram algo, que é o nosso apontar. Todos nós gesticulamos ao falar, parece ser um ponto central da nossa linguagem. Até mesmo pessoas que nasceram cegas gesticulam. Porque mexer os braços enquanto a gente fala ajuda quem está nos escutando a entender melhor e ajuda a nós mesmos explicar algo melhor. Pessoas que foram impedidas de usar os braços tiveram mais dificuldade para explicar alguma coisa, tentando compensar isso mexendo mais a cabeça ou o corpo. A forma e os gestos que a gente usa diz muito a respeito da nossa cultura, com povos como, por exemplo, nós brasileiros e os famosos gestos italianos sendo em maior intensidade do que, por exemplo, povos asiáticos, em que os gestos são mais concisos. O próprio gesto de apontar, que nós estamos acostumados a fazer desse jeito, varia muito conforme a cultura. Normalmente nós fazemos ele dessa forma aqui, esticando o dedo como uma espécie de flecha, ou na verdade como uma tentativa de tocar no objeto que está sendo falado. Não é à toa que esse dedo aqui se chama indicador. E por muito tempo fazer ele desse jeito foi considerado universal, acreditando que todos os povos ao redor do mundo faziam ele dessa forma. Só que hoje em dia a gente já sabe que existem alguns povos que apontam com o nariz ou com o lábio, quase nunca apontando dessa forma. Nós mesmos, quando nós estamos tentando ser discretos, nós apontamos com o olho desse jeito assim. E não é muito claro se apontar é algo que a gente nasce sabendo fazer ou se a gente aprende por simples imitação, porque parece que ele tem um papel importante no desenvolvimento de linguagem em crianças. Isso aqui pode ser considerado a primeira palavra de um bebê, porque esse gesto aparece antes do segundo ano de vida e mostra que a criança está querendo se comunicar. A criança nos primeiros anos de vida está descobrindo, explorando o mundo e o nome das coisas. Como um bebê ainda não possui a capacidade de produzir palavras, apontar permite que ele se refira a objetos antes de dominar os seus nomes e descobrir a relação entre palavra e objeto. Porque quando a criança faz esse gesto, isso normalmente chama a atenção dos pais e vem acompanhado com algo como "Ah, o quê? O passarinho? Tu viu o passarinho?" Com isso, ela aprende o nome das coisas. Mas para frente na vida, apontar pode mostrar que ela está formando e entendendo frases de duas palavras, porque ela aponta e diz passarinho, ou seja, aquele passarinho. Ou aponta para uma comida e fala algo como papa, ou seja, quero papa. Ela apenas novamente ainda não tem a capacidade de produzir o som da palavra. That's a sheep, that's right. Isso aqui é um gesto simples, mas que implica em uma capacidade de entendimento de linguagem muito complexa. Achar esse gesto de alguma forma em outros animais pode indicar que eles possuem uma grande capacidade linguística. E esse gesto é meio raro na natureza, mas nós não somos os únicos.
Apesar de estar em discussões, já foi relatado grandes símios, como chimpanzés e bonobos fazendo ele, e até mesmo corvos. Apontar pode demonstrar um dos pontos cruciais da nossa linguagem: a cooperação. Reconhecer que aquele indivíduo é separado de mim, não sabe de tudo que eu sei, e dessa forma chamar a atenção dele para mostrar algo, compartilhar alguma coisa, seja lá qual o seu objetivo. Tem certas coisas que depois de um tempo se tornam naturais pra gente, coisas que a gente faz toda hora e nunca paramos para pensar sobre. Mas como tu viu, o simples gesto de apontar para alguma coisa pode conter um significado muito maior. Pode mostrar a diversidade cultural nossa e até mesmo talvez ser uma das coisas que nos faz ser humanos. Valeu, Pachequim. Te vejo no próximo vídeo.